pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Nós então vamos dar continuidade às nossas aulas. Deixa eu colocar minha máscara aqui. Meu nome é Fabrício e sou professor de História. Vocês estão todos acompanhando bem as nossas videoaulas até aqui? Vocês também estão vendo as atividades que estão sendo colocadas no portal da Prefeitura, junto dessas aulas? É importante vocês sempre irem acompanhando esse material do portal, porque como o nosso tempo de aula aqui é muito pequeno, muitas vezes a matéria continua lá, naquelas atividades. Às vezes alguma dúvida que você teve durante o vídeo fica mais esclarecida naquele complemento. Bom, o que a gente fez até agora? No primeiro mês de aula, vocês perceberam que o professor de História, eu mesmo, né? A de Língua Portuguesa e de Geografia trataram sempre do mesmo tema central, a modernidade, certo? A partir dessa aula de hoje, nós vamos para um segundo assunto, que também vai ser tratado pelos outros professores que eu falei. O assunto é tempos humanos. Vamos fazer aqui uma revisão bem rapidinha do que a gente tratou na aula de História anterior, para entender o assunto de agora. Acompanhem comigo na tela. Na nossa aula anterior, então, a gente falou a respeito do fim do feudalismo, ou Idade Média, outro nome, não é? E quando você tem o fim do feudalismo, vem a Idade Moderna. Estão lembrados? Mais ou menos do século XV ao XVIII, os anos 1400, 1500, 1600, 1700. A gente tratou principalmente dessa palavrinha moderna. Lembram? Moderno significa aquilo que se coloca como novo, diferente do que existia antes. A gente tinha falado, então, que moderno pode ser tecnologias novas, mas pode ser também formas de pensar, pode ser também um jeito de viver, uma visão de mundo diferente do que tinha antes. E nem tudo que é moderno automaticamente é bom. Lembra dessa discussão? E de que tudo que é novo hoje, o tempo continua passando e vai tornar aquilo antigo. Então, o moderno é uma coisa que se transforma o tempo todo. Deu para lembrar um pouquinho? O tema de hoje, então, como eu mencionei antes, será tempos humanos. Os seres humanos vão construindo suas vidas ao longo do tempo, vivendo juntos na sociedade. Não é assim? Ao longo do tempo, essas vidas das pessoas vão mudando, e vão mudando as maneiras de pensar, o jeito de trabalhar, as formas de governar as cidades, a língua vai mudando, a tecnologia, a moda, a arte, as religiões também vão mudando, não é? Esse fluxo na vida das pessoas é o que chamamos tempos humanos, que é o que vamos estudar melhor agora. Vamos então entrar no nosso ponto específico de história de a Idade Moderna, quer dizer, aquela época que veio depois do feudalismo, quando ele terminou. Vamos lá então? Respondam para mim, de acordo com o que a gente estudou até agora, será que essa época, Idade Moderna, era muito diferente do feudalismo? O que vocês acham? Diferente em muitos aspectos na vida das pessoas ou só em alguns aspectos? Venham comigo aqui na tela. Com o fim do feudalismo, vão construindo-se várias novidades, já que é a Idade Moderna, você tem novidades na vida das pessoas da Europa. Novos pensamentos, arte e cultura. Novas igrejas cristãs vão surgindo. Antes, lembra que era só a Igreja Católica no tempo do feudalismo. Vai surgir novas igrejas na Idade Moderna. Vão surgir novas formas de governar. No feudalismo, lembra? Cada senhor feudal mandava no seu feudo. Na Idade Moderna, o rei passa a mandar no país inteiro novamente. Novas formas de governar. Novos elementos econômicos. No feudalismo, a agricultura era o principal forma de se enriquecer e de trabalhar e conseguir as coisas. E o trabalho era dos servos. Na Idade Moderna, a gente vai ter o comércio, o artesanato ganhando importância. Quando tem novos pensamentos, arte e cultura, a gente chama de renascimento cultural. É o nosso tema de hoje. Quando surgiram novas igrejas cristãs, a gente chama essa época de reforma protestante.
A gente vai estudar essa parte hoje também. Novas formas de governar com o poder do rei, a gente vai chamar de absolutismo. Esse pontinho já vai ser para outra aula. Novos elementos econômicos com o comércio, o artesanato, a gente chama de mercantilismo. Também vai ser depois, tá? E também, para outras aulas, mais uma novidade da Idade Moderna, eles vão descobrir terras que eles não conheciam antes. Vai ser o momento onde tem as grandes navegações. Os europeus vão começar a pegar seus navios, viajar pelo Oceano Atlântico, encontrar terras e pessoas que eles não conheciam. É exatamente nessa época, por exemplo, que os portugueses chegam ao que é hoje o Brasil. Então, todos esses aqui são novidades, digamos assim, que vai ter nessa época que a gente chama de Idade Moderna. Hoje nós vamos estudar esses dois primeiros pontinhos, certo? Vamos começar então com aquele primeiro pontinho, o renascimento cultural. Com o fim do feudalismo, ou seja, com a criação gradativa de novas formas das pessoas viverem nas sociedades da Europa, naturalmente novas maneiras de pensar, de se comportar, de sentir, de se expressar, de dar valor às coisas e de fazer arte também foram sendo criadas. Jeitos diferentes de viver levam a jeitos diferentes de pensar e se expressar, não é? É exatamente isso o renascimento cultural, esses novos jeitos de pensar e se expressar em relação ao que as pessoas faziam antes no feudalismo. Mas por que vocês acham que tem esse nome, esse novo período de pensamento? Renascimento cultural. Deixa eu ajudar vocês aqui. Observem aqui. Renascimento, por quê? Renascer não significa nascer de novo? Não é isso? E por que nascer de novo? Vamos entender essa expressão. Lembra da antiguidade? Da Grécia e Roma Antiga? Lá do 6º ano. Vai terminando a antiguidade, começa o feudalismo ou Idade Média que vocês estudaram. Termina o feudalismo, começa a Idade Moderna, certo? Só que o que aconteceu? Nessa época da Idade Moderna, do século XV, XVI, XVII que a gente estava falando, as pessoas eles queriam se diferenciar das pessoas da época anterior do feudalismo. Como eles têm um estilo de vida diferente, vivem em cidades, estão mais ligados ao comércio, surge uma nova classe social dos comerciantes, a burguesia, agora é o rei, não mais o senhor feudal. Eles têm novas ideias e eles querem se expressar de uma maneira diferente, diferente do que as pessoas do feudalismo faziam. Então eles foram buscar inspiração para fazer um outro tipo de arte, um outro tipo de compreensão do mundo, que vai influenciar também os cientistas, os escritores, os filósofos, e aonde eles vão buscar inspiração para serem diferentes do feudalismo. Ó a setinha vermelha? Lá na antiguidade. Eles voltam nas obras da Grécia e da Roma Antiga para ver como que eles faziam, como é que eles entendiam o mundo, como é que eles se expressavam através de obras de arte, lá na Grécia e em Roma. E pegaram as características da antiguidade como inspiração para fazer as suas próprias obras, para fazer seus próprios livros, para poder desenvolver a sua própria ciência. Então, por que renascimento? Porque eles estavam querendo fazer nascer de novo aquela cultura da antiguidade. É claro que não era idêntico, eles vão colocar as suas próprias características, mas é uma inspiração. Vamos ver como é que esse renascimento foi uma época importante. Eu vou colocar aqui para vocês verem uma obra de arte que acho que todo mundo já viu ela, não é? Estão lembrados dessa? A Mona Lisa ou La Gioconda, tá? Conhecem o autor dela? Acho que todo mundo já ouviu falar, não é? Como é que se chama o pintor? Leonardo da Vinci, não é? Ele viveu exatamente nessa Idade Moderna, no período que a gente chamou de Renascimento, tá? Por exemplo, o Leonardo da Vinci, eu coloquei aqui, primeiro porque é uma obra muito famosa, ela vai juntar muitas características, que a gente vai ver daqui a pouco, desse pensamento renascentista, como a gente fala. Uma das características importantes é o Leonardo da Vinci ficou muito famoso, não é? Com essa e com outras obras também. O momento do renascimento da Idade Moderna, e a professora de português vai trabalhar isso melhor com vocês, é o momento onde a ideia do autor da obra se torna uma coisa muito importante. No feudalismo, dificilmente a gente sabe quem foi o desenhista de um desenho.
Quem foi uma pessoa, por exemplo, que fez uma escultura? Eles não se importavam com o autor individual. No Renascimento já se torna uma coisa fundamental. O autor, ele dá a sua visão pessoal, de indivíduo, para aquela obra. A professora de português vai tratar com vocês essa questão da visão autoral, tá? Legal. Vamos continuar? E quais características do pensamento antigo, da Grécia e da Roma, os artistas, pensadores, cientistas e escritores, lá da Idade Moderna, pegaram para se inspirar e se diferenciar do feudalismo? Quem estiver anotando, pode colocar aí. Vou falar 3 características. O pensamento racional, a prática de observar a natureza, estudar, usar até a matemática para entender o mundo, e não usar só o conhecimento via fé e religião, como era mais no feudalismo. A cultura, o pensamento e a arte agora tinham que usar mais a razão, o raciocínio, a observação, e não só a fé. Isso eles buscaram da antiguidade. Segunda característica, valorizar as coisas feitas pelo ser humano. Enxergar as pessoas como seres criativos, que podem fazer coisas boas e interessantes também. Porque no feudalismo, o único ser considerado criador de verdade é Deus. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo com umas imagens que vocês vão entender melhor esse pontinho, tá? E terceiro e último, o terceiro ponto é consequência dos 2 primeiros que eu acabei de falar. As obras dos artistas do Renascimento e os estudos dos cientistas do Renascimento buscam compreender e reproduzir a realidade mais como ela é. No tempo do feudalismo, a arte não era realista, por exemplo. As pinturas não se pareciam, não queriam se parecer com uma fotografia. Porque fazer um desenho realista naquela época era considerado como querer competir com Deus, já que só Deus cria a realidade. Entenderam a ideia? Fazer um desenho igualzinho à realidade era como se fosse querer competir com Deus mesmo. Tanto que os cientistas e os médicos na época não podiam nem estudar os cadáveres, porque estariam profanando uma criação de Deus. No Renascimento isso vai mudar, tá? Essas 3 características já existiam de alguma maneira na Antiguidade e agora foram resgatadas na Idade Moderna, quer dizer, renascidas. Vamos ver um exemplo disso que eu falei nas imagens? Olhem só, gente. Aqui eu coloquei uma obra da Antiguidade. Ele é lá da Roma Antiga, se chama O Boxeador do Quirinal. Quirinal é um morro que tem lá na cidade de Roma, tá? É uma obra em bronze, a gente não tem o autor dela, ela está no Museu Nacional Romano. E ela é uma escultura, como o nome diz, de um boxeador, que eu quero que vocês observem uma característica. Como o artista, ele quis criar um realismo do corpo humano mesmo. Então precisa de um estudo, de uma observação da anatomia humana para colocar cada detalhe que eles consideravam como importante para se expressar, enquanto artista e enquanto povo. Isso lá na Roma Antiga. Olha só como é que era a preocupação com os detalhes. Olha as luvas, no caso isso aqui era originalmente o real, era de couro, o artista coloca no bronze, imagina como é que é difícil trabalhar no metal, cada ranhura do couro. Ele coloca até uma cicatriz aqui no braço do boxeador. Outro detalhe mais de perto ainda, da mesma escultura, isso aqui é a orelha da estátua, tá? Ele também coloca cicatrizes, estão percebendo como é que a orelha dele está inchada, né? Não sei se vocês já viram, mas tem aqueles lutadores de jiu-jitsu, MMA, que de tanto raspar a orelha no chão do tatame, eles ficam com a orelha desse jeito, que eles falam de couve-flor, assim. Então o artista, ele quis representar até isso, o boxeador por conta dos ferimentos, através da orelha dele, para mostrar que era um boxeador experiente no caso, tá? Então, essa questão do realismo é uma só das várias características artísticas que eles pegam lá da antiguidade. Se a gente comparar com uma figura do feudalismo, como essa iluminura que eu coloquei, iluminura aqui é uma ilustração de um livro. Se vocês perceberem, tem as letrinhas aqui do livro ao redor. Está lá no Museu Nacional da França, a gente não sabe o autor também. O que vocês estão observando aqui? É um castelo, não é? Você tem aqui alguns soldados, um que está a cavalo, esse parece ser o rei, estão vendo? Ele tem a roupa diferente, a armadura diferente, até uma coroa aqui. Está chamando a atenção de vocês alguma coisa nessa imagem? Acho que uma das coisas que mais chama a atenção quando a gente olha de uma vez assim é o tamanho do castelo, né, em relação às pessoas, né? A gente olha e fica parecendo um castelinho de brinquedo, ou alguma coisa assim, não é? A proporção não é realista, tá?
Olha só, o cavalo ele está até meio pisando na água aqui, se a gente fosse cobrar um realismo. Mas por quê? Significa que o artista feudal não sabia desenhar? Não, não é que não sabia, de maneira nenhuma. É porque, como eu falei para vocês, ele não queria reproduzir a realidade de fato. Porque a religião está influenciando nessa ideia de criação. Então isso aqui reproduz, isso aqui, ou melhor, expressa característica da vida das pessoas. Até o rosto das pessoas não tem individualidade. Se vocês olharem desenhos feudais dessa época, eles parecem que têm tudo o mesmo rosto. Porque tudo é humanidade, tudo são filhos de Deus que são do mesmo jeito, sem essa individualidade. Certo? Conseguiram entender um pouco do renascimento cultural? A arte de hoje, vocês acham que se inspira mais nos valores e visão do mundo do feudalismo ou do renascimento? Ou de nenhum dos dois? Ou tem algumas coisinhas semelhantes a uma época ou outra e outras coisas diferentes que não tinha nem no feudalismo e no renascimento? O que vocês acham? Bom, a partir de agora vamos para o nosso segundo ponto da aula. Se está surgindo um novo pensamento, hábitos de vida, expressões artísticas, formas de conhecer o mundo, naturalmente também vão surgindo entre aquelas pessoas da Europa da época novas formas de se relacionar com o sagrado, novas maneiras de interpretar as histórias da Bíblia e, com isso, novas maneiras de viver a religião cristã. No século XVI, que são os anos 1500, surgem as primeiras novas igrejas cristãs depois da católica. É o que a gente chama de Reforma Protestante. Vem aqui comigo na tela para a gente entender o porquê desse nome e quais eram essas novas igrejas que surgiram. A primeira dessas novas igrejas que vão surgir, após a Igreja Católica, é a Igreja Luterana. Luterana porque o criador dela, ele se chamava Martinho Lutero. Ele era um monge católico, quer dizer, ele era membro da Igreja Católica lá da Alemanha. Ele era um sujeito muito estudioso, um grande estudioso da Bíblia, muito importante mesmo, tá? Só que o Lutero, que aqui tem uma estátua que representa um pouco ele começou a não concordar com uma coisa que o Papa da época, que era o Leão X, resolveu fazer. Lembra que o Papa é o chefe maior da Igreja Católica. O Papa Leão X estava querendo fazer uma reforma numa catedral de Roma e ele precisava de angariar dinheiro para fazer essa reforma, Catedral de São Pedro. E ele deu ordem para os membros da igreja, padres, bispos, arcebispos, venderem o que ele chamou de cartas de indulgência. Indulgência significa perdão. Ele falou o seguinte: vocês vão produzir cartas que a pessoa que pagar em dinheiro para vocês vão escrever nesta carta em que os pecados daquela pessoa estão perdoados. O Lutero não gostou disso. O Lutero achou isso uma prática muito errada. Então, ele escreveu uma carta bem longa, com 95 parágrafos, ficou conhecido como 95 teses, falando que isso não era certo. Entregou para o arcebispo da região dele, tá? Ele estava fazendo um protesto contra essa prática da venda do perdão, da venda da salvação na prática, tá? Ele não estava querendo ir contra a Igreja Católica. A ideia inicial dele não era criar uma nova igreja. Só que o Papa não quis ouvir o Lutero. Ele continuou dando ordem para vender as cartas de salvação. E mais ainda, ele expulsou o Lutero da Igreja Católica, tá? A ideia do Lutero, como eu acabei de falar, não era criar uma nova igreja. Ele queria protestar só para reformar a igreja dessas práticas que ele achava ruim. Por isso que a gente fala reforma protestante. Era um protesto para reformar a Igreja Católica, para melhorar ela, na concepção do Lutero. Só que o Papa não aceitou. E ele acabou sendo expulso, aí é que ele resolve criar uma nova igreja para ele, a Igreja Luterana, que inclusive existe até hoje, não é? Vamos ver algumas características dessa nova igreja, que ela foi bem importante, influenciou muitas igrejas atuais. Primeiro pontinho, o Lutero ele começou a tentar mudar algumas coisas que ele achava errado na Igreja Católica. Primeiro ponto que ele transforma para essa nova igreja dele. A salvação da alma se dá pela fé verdadeira da pessoa, e não pela compra das indulgências, e nem pelas boas ações.
Pode ser que você vai ajudar uma pessoa mais necessitada, uma pessoa mais pobre, dizia o Lutero, mas só com a intenção de ser salvo. Não é porque você tinha uma fé verdadeira de que isso era um ato bom. Então, o que salva, segundo o Lutero, não são nem as boas ações. É a pessoa ter uma fé de verdade nas palavras que estão na Bíblia. Entenderam? Segunda característica dele. Para a pessoa desenvolver essa fé verdadeira, a fonte é a Bíblia. Então, as pessoas têm que fazer uma leitura pessoal da Bíblia para poder desenvolver essa sua fé em Deus. Porque até aquele momento, na Igreja Católica, as pessoas não liam a Bíblia diretamente. Era o padre que contava para ela as histórias que tinham lá. O Lutero fala, as pessoas têm que ler diretamente a Bíblia. Ele coloca também, não precisa, é desnecessário o culto aos santos. Basta Deus, Jesus, e também todos os sacramentos e rituais que não seja o batismo e a Eucaristia. Ele queria simplificar um pouco a Igreja Católica, tornar as coisas mais simples para poder enfatizar essa fé, certo? E por último, todo cristão seria considerado um sacerdote. Já que você pode ler a Bíblia pessoalmente, não teria sacerdote, não teriam padres mais. Inicialmente a ideia dele era essa. Só que alguns camponeses da Alemanha começaram a pegar a Bíblia e interpretar de modo a justificar revoltas contra a nobreza. Olha, na Bíblia está falando que todo mundo é filho de Deus. Por que os nobres, então, eles têm mais terra que a gente, já que a gente não tem terra nenhuma, na verdade, né? E a gente passa fome. E começaram a fazer revoltas baseadas na leitura pessoal deles. Daí as igrejas vão criar a figura do pastor, para poder, digamos assim, ajudar nessa leitura da Bíblia. Porque o Lutero, ele meio que na época, ele era aliado desses camponeses, desses nobres alemães também, tá? Segunda igreja vai ser a igreja calvinista, tá? Calvinista também por conta do nome do criador dessa igreja, João Calvino. Ele era francês e ele gostava das ideias de Lutero. Só que ele discordava da leitura de Lutero da Bíblia. Eu coloquei entre aspas igreja calvinista porque não tem uma igreja com esse nome. Tem várias igrejas que se inspiraram nas ideias de Calvino. Por exemplo, a igreja presbiteriana talvez seja uma das maiores inspiradas em Calvino. Tá? E o que Calvino colocou de diferente para o cristianismo? Primeiro, ele mantém a ideia luterana que não é preciso cultuar os santos. Ele dizia que para cultuar a Deus, basta seguir o que está escrito nas Escrituras, na Bíblia. Não precisa ficar inventando rituais, inventando um tanto de coisa. Ele também queria uma religião mais simples, mais direta. Tá? E talvez o que diferencia bastante as ideias do Calvino e as igrejas que seguiram ele. A salvação não se dá pelas boas obras e nem tanto pela fé, igual Lutero falava, a fé verdadeira, pessoal, mas sim por uma decisão prévia de Deus. É o que era chamado de predestinação. Deus já escolheu as pessoas que seriam salvas após a morte. As que seriam salvas e as que não. Aqui tem uma frase de um documento chamado Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, tá? Que dá um exemplo de uma frase dessa que indica essa ideia de predestinação. Pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Então, é uma escolha pessoal de Deus essa salvação. Certo? E a terceira e última nova igreja da Reforma Protestante é a chamada Igreja Anglicana, que ela foi criada por ninguém menos do que o próprio rei da Inglaterra, Henrique VIII. Tá? A Igreja Anglicana, que ela também existe até hoje, tá? Anglicano significa exatamente relativo à Inglaterra, é como se fosse a Igreja da Inglaterra. Tá? Essa terceira igreja ela foi criada por uma questão mais pessoal do próprio rei. Não é porque ele entendia diferente a Bíblia, igual o Calvino, não é porque era uma coisa contra outra igreja igual o Lutero. A questão dele foi o seguinte: o Henrique VIII, ele queria se divorciar, se separar da sua mulher, Catarina de Aragão, porque a mulher dele não podia ter mais filhos. E ele não tinha nenhum filho homem ainda. E naquela época, para dar continuidade à família real, ele tinha que ter um filho homem, para ser o próximo rei. Então, olha a ideia dele. Ele queria se divorciar da Catarina de Aragão e casar com outra mulher para tentar ter um filho homem. Ele foi pedir permissão para o Papa da época, Clemente VII.
porque eram católicos ainda. Só que pelas leis da igreja era proibido o divórcio. O Papa não deixou ele casar com outra mulher para tentar ter um filho. O que o rei fez então? Ele criou uma nova igreja para ele, a igreja anglicana, onde o divórcio é permitido. Tá? Fica meio estranho, mas o início dessa igreja foi desse jeito. E depois ela foi desenvolvendo as suas próprias características. Primeira característica dessa igreja anglicana. A maior autoridade religiosa até hoje é o rei, ou hoje em dia a rainha da Inglaterra. A autoridade máxima religiosa da igreja anglicana. Embora na prática a rainha não fica influenciando muito não, tá? É um arcebispo lá na Cantuária, que é lá na Inglaterra, é que cuida da igreja, tá? Além da Bíblia, tem um livro muito importante dos anglicanos, que é o Book of Common Prayer, que tem várias orações, cerimônias, sobre o casamento para os anglicanos. Tá? Sabe aquela frasezinha que às vezes você vê em filme, assim, quando tem um casamento? Quem tem alguma coisa contra esse casamento, fale agora ou cale-se para sempre. Isso aqui é uma frase desse livro da igreja anglicana. Você não tem isso num casamento católico, por exemplo. Mas aí, como ficou muito famoso nos filmes, que é feito nos Estados Unidos, uma boa parte que a gente assiste, que tem muitos anglicanos, essa frase ficou famosa, né? Saiu daqui. No anglicanismo, eles podem, em cada lugar do mundo que tem igrejas anglicanas, eles têm ideias um pouquinho diferentes. Alguns falam que o que salva são as boas ações, igual na igreja católica. Outras igrejas anglicanas em outras partes do mundo falam que o que salva é a fé individual, igual Lutero, tá? E, no geral, eles têm uma interpretação mais livre sobre como viver a religião. Por exemplo, a Igreja Católica até hoje não deixa mulheres virarem padres, digamos assim. Na Igreja Anglicana você tem reverendas e bispas, mulheres. Casamentos e sacerdócio homossexual também é aceito por eles, depende da congregação, certo? Bom, é muita coisa, não é? O que é importante vocês entenderem nesse momento é que todas as igrejas evangélicas que existem hoje, por exemplo, no Brasil, vieram dessas 3 primeiras igrejas protestantes que a gente estudou. Algumas vieram mais diretamente de uma delas, outras uniram ensinamentos de 2 ou de até 3 delas. É claro que com o passar do tempo foram tendo várias mudanças nas diferentes igrejas que foram surgindo. Vocês conseguem me dar o exemplo de 3 igrejas evangélicas atuais? Acho que consegue, não é? Em cada região, determinadas igrejas se desenvolveram mais porque em cada região do país ou do mundo, as pessoas constroem suas vidas buscando ensinamentos que lhes fazem mais sentido para o seu cotidiano. Então, sentem mais afinidades com essa ou com aquela igreja, com essa ou com aquela religião. A geografia, depois, vai ajudar vocês a pensarem sobre isso. Resumindo a nossa aula de hoje, os seres humanos sempre vão construindo suas vidas juntos em sociedade. E com o passar do tempo, as formas de viver em sociedade vão se transformando. A Idade Moderna é quando esse fluxo de mudanças começa a se acelerar para os europeus. As mudanças no pensamento, na visão de mundo, na cultura e na arte, a gente chamou de renascimento cultural. As mudanças na religião cristã, com a criação de novas igrejas, a igreja anglicana, a igreja calvinista, a igreja luterana, a gente chamou de reforma protestante. Aquelas 3 que a gente estudou. Mas elas, com o passar do tempo, originaram as igrejas evangélicas de hoje. No Renascimento, surge de forma mais forte a ideia de um autor de uma obra, que dá sua visão pessoal, quando vai retratar o cotidiano das pessoas. A professora de português depois vai trabalhar com vocês sobre as crônicas de jornal de hoje, onde essa questão vai aparecer bastante, certo? Na Reforma, nós percebemos que as pessoas interpretam o mundo ao seu redor, no caso a relação com o sagrado e com a religião, de forma diferente, porque suas vidas cotidianas são diferentes. Esse tema das diferenças na vida das pessoas, no tempo e no espaço, vocês vão estudar melhor com o professor de geografia. Tudo bem? Reveja a aula se precisar depois e não esqueça de fazer as atividades do portal Escola em Casa e as que seus professores da escola estão enviando para vocês. Até a próxima aula e tchau!